Rapaziada, segura essa bomba. O Vitor Roque tá voltando pro Brasil para jogar no Palmeiras e o técnico do Betis, Manuel Pellegrini, confirmou hoje, 28 de fevereiro, que a transferência tá fechada, mas é o último dia da janela. Então, o Verdão precisa correr para inscrever o cara antes da meia-noite. Será que vai dar tempo ou o Palmeiras vai perder essa chance histórica? Para começar, vamos ouvir o técnico do Real Betis, confirmando a saída de Vitor Roque. Boa tarde. Bom, Vitor Roque já não treinou hoje porque sua transferência para o Palmeiras parece que já está finalizada, feita, então ontem sim ainda não se sabia. Treinou hoje, já deixou de treinar. Quanto à saída de Victor, não tenho maiores comentários. Foram 18 jogadores este ano por diferentes motivos, não comentavam também nenhum deles antes, né? Assim que há um plantel e com o plantel que temos, vamos tentar sempre chegar o mais alto possível. Pô, o Pellegrini foi direto, né? Ele disse que Vitor Roque não treinou hoje porque sua transferência para o Palmeiras está fechada. O técnico até reclamou das saídas, mas deixou claro que o negócio está sacramentado. Vitor Roque, com 20 anos, volta para o Brasil depois de passar por Barcelona e Betis, e isso pode ser um golpe genial para o Palmeiras. Mas olha só, o jornalista italiano Fabrizio Romano, que tem muita credibilidade quando o assunto é transferências na Europa, cravou a mesma coisa no Twitter. Vamos ver o que ele postou. Oficial. Real Betis confirma que Vitor Roque retorna ao Barcelona, pois o empréstimo foi encerrado. E ele agora deve se juntar ao Palmeiras por 25 milhões e 5 mil euros em bônus do Barça. É isso, cravado pelo Romano. E agora, vamos mostrar como os torcedores do Real Betis estão reagindo à saída de Vitor Roque. Hemos salido a la calle a preguntarle a los béticos qué les parece la salida de Vitor Roque al Palmeiras y esto es lo que nos han contado. Prácticamente un juvenil y le estamos pidiendo como si fuera una estrella sin el chaval hacerlo, lo han traído. Creo que es un jugador muy importante porque con Bacán se va a quedar un poco coja lo que es la posición de delantero, pero con el Cucho yo creo que en Liga va a estar compensado. Porque no me gusta Vitor Roque. Hace falta un delantero como el Comé y aunque Vitor Roque de cara a puerta sea más bien regulero, pero genera muchas ocasiones y a mí me gusta, la verdad. La verdad es que me gusta verlo en todos los partidos, está muy bien. No sé dónde le llevará, pero espero que vaya bien toalla. Estaba feliz al principio, pero ya luego no estaba tan cómodo. Pero con la llegada de Cucho, yo creo que Cucho va a tener más oportunidad y se le ve ahora mismo con más ganas. A mí no me parece bien, no es el momento, pero aparte porque yo le daría un segundo año, ya que tenemos la opción, no perdemos nada. Y era un buen delantero, que aunque no tenía mucho gol, luchaba mucho. Me hubiera gustado que se hubiese quedado. Nos ha adaptado bien aquí al equipo y nada, que se merece más minutos allí en Brasil. Venga, no, ahora mismo no sé ni qué decir eso, pero yo por mí que no. Ni me parece bien ni me parece mal. La verdad que allí va a jugar, va a tener minutos y yo creo que los goles que va a marcar allí pues, lo va a disfrutar. Allí va a disfrutar. A ver qué se hace, yo tengo miedo, yo cuando vi el sorteo, pero confío en que podamos. Pô, os torcedores do Betis estão bem divididos, né? Em uma entrevista de uma TV espanhola, alguns disseram que Vitor Roque não rendeu como esperado e que a saída faz sentido, mas lembrando que o dinheiro da venda vai para o Barcelona, já que o Vitor estava só emprestado ao Betis e o clube espanhol não lucra diretamente com isso. Outros, no entanto, zoaram falando coisas como: melhor assim, ele vai ganhar um presente de aniversário, passagem só de ida para o Brasil. Olha só, hoje, 28 de fevereiro, é o aniversário dele. Então, a ironia está ainda mais pesada. Com 7 gols em 33 jogos, tem quem ache que ele podia ter ficado mais, mas também quem veja a saída como um alívio. E o Marcelo Bechler, da TNT Sports, fez uma análise da passagem de Vitor Roque na Europa. Vamos conferir. Sobre a passagem dele pelo futebol espanhol, em números. No Barcelona ele fez 2 gols em 16 jogos, só foi titular 2 vezes e jogou 353 minutos. A passagem dele pelo Barça, para contextualizar, começa com um time sob muita pressão. Ele chega em janeiro de 2024, Lewandowski não faz uma boa temporada
O Barcelona vinha mal, longe do Real Madrid no Campeonato Espanhol, brigando com o Girona pelo segundo lugar, quase que com o Atlético de Madrid também pelo segundo, terceiro lugar por ali. O time não vinha nada bem. E o Vitor Roque chega com uma contratação de 30 milhões de euros, que podia chegar a 60, com uma expectativa grande de um time carente e ruim. Então gera-se uma expectativa muito grande sobre ele. Eu acho que isso inicialmente atrapalhou o Vitor Roque. E depois, pelo fato do Barcelona ser um clube com condições econômicas limitadas e gastar tanto dinheiro num jogador, gerou-se uma segunda pressão sobre o Vitor Roque, que é jogador que custa tanto tem que dar resultado. Então a pressão foi tanto sobre ele como também sobre a diretoria. E tudo que vinha do entorno da comissão técnica do Xavi é que o Vitor Roque não estava preparado ainda para dar um salto e jogar num clube como o Barcelona pelo estilo de jogo que era muito diferente do que ele encontrava no contexto que ele tinha passado do futebol brasileiro, tanto de Cruzeiro como de Atlético Paranaense. Tinha dificuldade de se adaptar à intensidade e à forma dos treinos, que não estava indo bem. Muda o técnico, chega o Hans Flick. A ideia do Hans Flick era observar o Vitor Roque na pré-temporada, e assim foi. O Vitor Roque foi para os Estados Unidos com a delegação e tal. Jogou muito pouco e não conseguiu jogar na posição dele. O Paulo Victor, que era um jogador do time B, que tinha feito base no Girona, ultrapassou o Vitor Roque, e o Barça preferiu ficar com o Paulo Victor do que com o Vitor, e emprestar o Vitor Roque. O Barcelona já estava disposto a vender no meio do ano, para tentar recuperar o investimento, mas principalmente emprestar para ver se existia alguma evolução para depois buscar o Vitor Roque de volta. A proposta mais interessante que apareceu para as duas partes foi a do Betis. É um time que também joga manejando muito bem a bola, do contexto do futebol espanhol. Não é um time pequeno e totalmente coadjuvante. O Betis tem uma grande torcida na Andalucia, então ele poderia desenvolver o seu futebol perto de bons jogadores com a bola no pé, né? Isco, o Lo Celso e outros jogadores, para desenvolver o futebol dele por ali. Mas ele não conseguiu jogar e render com o Xavi e depois na pré-temporada também com o Hans Flick não, onde basicamente todo mundo zerava a conta e começava do zero com o técnico alemão. No Betis, o Vitor Roque teve 7 gols em 33 partidas, foi titular 19 vezes e 14 ele saiu do banco de reservas para entrar. Jogou 1.735 minutos. Desses 7 gols, 2 foram no Deportivo Dévora. Dévora ou Gévora, que agora nem me lembro. Enfim, foi um time da 5ª divisão do futebol espanhol. O futebol espanhol tem a 1ª e a 2ª divisão e depois tem 2 divisões inferiores que são da federação. As 2 primeiras divisões são de La Liga. A 2ª, a 3ª e a 4ª divisão são da federação. E depois vem as regionais. Então ele jogou contra um time da 1ª divisão regional, como se fosse estadual, de Extremadura, nesse jogo que ele fez 2 gols. Então, dos 7 que ele fez nessa temporada, 5 contra times de 1ª divisão do futebol espanhol. No total, 1 gol a cada 232 minutos no futebol espanhol. 1 gol a cada 2 jogos e meio. Não foi bem o Vitor Roque, né? No quesito gols. A sensação que eu tenho é que poderia ter tido mais paciência. Ele poderia ter tido mais paciência de ficar, de comer a grama um pouquinho mais, de esperar um pouco mais para ver se as coisas iam dar certo ou não. Quando o Barcelona bate na sua porta, por mais que o momento do Barça fosse muito difícil quando ele chegou, é impossível dizer que não. Talvez ele não estivesse pronto mesmo para chegar no Barcelona bagunçado, pressionado, talvez não estivesse pronto, mas quando o Barcelona te chama, quem é o doido que recusa o Barcelona? Mesma coisa que quando o Real Madrid chamou o Endrick, chamou o Vinícius, o Rodrigo muito cedo. Você aceita esses clubes, sabe? Tem trem que não para 2 vezes na mesma estação. Então quando chama você tem que aceitar. E depois você vê se você está pronto ou não, ou depois você tenta estar pronto, ou você tenta ficar pronto o mais rápido possível. E isso o Vitor Roque tentou. O Vitor Roque voltou das férias do meio do ano, 20 dias antes dos outros, para começar a treinar e se preparar para estar bem pelo Barcelona. Não conseguiu e no Betis também não conseguiu. Ele poderia ter insistido mais no futebol europeu, né? Tem muito jogador que insiste mais até decidir que deu errado ou decidir que quer voltar para o Brasil. A questão aqui é que também, quando o Palmeiras te chama na situação que o Vitor Roque está hoje, eu também acho que é difícil dizer que não. Se um dia ele quiser voltar para a Europa, eu acho que ficou difícil. Ou se ele quiser voltar para um grande clube da Europa. Porque quando vem, bate e volta para o Brasil tão rapidamente, os clubes europeus já olham com muitas dúvidas. Quando o Palmeiras investe 25 milhões de euros, que é o que vai investir para contratar ele, é claro que o Palmeiras depois não vai liberar por pouco dinheiro. Então, para alguém investir num jogador que já bateu e voltou e pagar 35, 40 milhões de euros, eu acho pouco provável. Pode ser que daqui a pouco alguém queira, se o Vitor Roque for bem no Palmeiras, pagar 20. Só que como o Palmeiras investiu muito mais do que isso, acho que o Palmeiras não vai querer se desfazer do jogador por tão pouco.
Então me parece que a volta dele para o Brasil é, num primeiro momento, quase que uma volta realmente definitiva. Não é voltar para o Brasil para jogar bem pelo Palmeiras e, quem sabe, daqui a pouco voltar, não sei, para o Arsenal, voltar para o Borussia Dortmund, para o Bayern, sabe, assim, voltar para um clube importante da Europa. Não me parece que o plano seja esse, porque eu acho que esse é um plano difícil de alcançar depois de ter ficado um ano aqui e de ter números tão discretos. Eu acho que o plano tem que ser, de fato, triunfar pelo Palmeiras. E o Palmeiras hoje parece um bom plano para o Vitor Roque, porque é um time que, nos últimos anos, tem um bom time que me parece, tá vendo de longe o Palmeiras, muito bem montado na defesa, com um técnico que olha primeiro para trás e depois para frente. Eu lembro que eu fui assistir Atlético e Palmeiras na Arena do Galo no ano passado. O Palmeiras ganhou por 4-1, o Hulk foi expulso logo no início. E eu vi o Estevão jogando quase que como ala. Falei, caramba, que desperdício que esse garoto corra tanto para trás e toque tão pouco na bola, porque acho que se ele, num time mais ofensivo, ele ia brilhar já muito mais. Mas enfim, é assim que o Abel Ferreira pensa e é assim que o Palmeiras tem ganhado e competido tanto nos últimos anos, né? O torcedor do Palmeiras fica chateado e irritado quando não ganha qualquer coisa, chama o Abel de burro, e ele pode tomar as decisões que não dão certo, as decisões erradas, o torcedor pode não gostar, mas é inegável a capacidade competitiva do Palmeiras em quase 10 anos. Quando o Abel chegou, mas antes disso também já teve uma fase anterior com o Cuca e com quem mais, enfim, com o Cuca o time já tinha vencido, né? Copa do Brasil, depois brasileiro por ali. É um clube grande, que está num momento muito bom, estruturado dentro e fora de campo e que é um bom ambiente para o Vitor Roque estar. Vai jogar Super Mundial e, cara, a seleção brasileira hoje não tem um 9, né? O Brasil hoje não tem um dono da camisa 9. Tá jogando o Igor Jesus, o Pedro tá se recuperando, o Endrick, em alguns momentos que ele joga pelo Real Madrid, porque ele não joga sempre também, ele tá indo bem, mas não tá jogando sempre. Numa dessas, faltando 1 ano e 5 meses para a Copa do Mundo, você volta para um grande clube como é o Palmeiras, você faz gols importantes, pode aproximar o Vitor Roque de uma Copa do Mundo. Se ele for bem no Palmeiras, eu acho que ele entra de novo numa disputa que ele não entraria nesse momento no futebol europeu. O Marcelo Bechler foi bem direto, né? Ele analisou a passagem do Vitor Roque na Europa e deixou claro, apesar do talento bruto, o cara não se adaptou bem no Barcelona e no Betis, marcando só 2 gols no Barça e 7 no Betis em 49 jogos no total. Mas, por outro lado, ele também disse que o Palmeiras está apostando pesado, 154 milhões de reais, e que o Vitor pode explodir no Brasil, onde já brilhou no Atlético PR. Será que o Verdão está fazendo um gol de placa? Ou arriscando demais com esse investimento? Vamos para minha opinião. E olha só o timing. No momento em que estou gravando este vídeo, o Palmeiras acaba de anunciar oficialmente a contratação de Vitor Roque nas redes sociais. Antes, estava praticamente certo, mas faltavam algumas partes burocráticas para serem concluídas. E hoje, 28 de fevereiro, o negócio foi sacramentado. Agora, na minha visão, eu acho que o Vitor Roque poderia ter esperado mais um pouco, ter tido um pouco mais de paciência. Ele é muito novo, tem só 20 anos e, já que tinha ido para a Europa, era para ele ter insistido mais para dar certo lá. Jogadores como Vinícius Júnior, Rodrigo, Casemiro, Marcelo e tantos outros não chegaram e já estouraram de cara. Eles passaram por momentos de adaptação, enfrentaram desafios, até se tornarem as lendas que são hoje. Talvez o Vitor pudesse ter dado mais tempo para se firmar no Barcelona ou no Betis, né? Por outro lado, eu vejo algo positivo nessa volta dele. O futebol brasileiro perde muitos talentos para a Europa cedo demais e os jogadores só voltam quase no final da carreira. Ter o Vitor aqui agora é uma chance de a gente desfrutar e torcer para ele dar certo, porque ele pode ser mais uma opção de centroavante para a seleção brasileira. Mesmo achando o Pedro o melhor e mais completo que a gente tem hoje, ele está vindo de uma lesão grave. Então, se o Vitor estiver 100%, pode ser um reforço e tanto. O que a gente pode fazer agora é apoiar, curtir esse momento e esperar que ele brilhe no Palmeiras e ajude o nosso futebol a crescer. E vocês, o que acham? O Vitor Roque tá certo em voltar ou deveria ter esperado mais? Comentem aí, deem aquele like e se inscrevam no canal para mais análises como essa. Até a próxima!